Então a moda agora é transformar a sua foto num desenho com a carinha do Estúdio Ghibli. A problematização da coisa é imediata, né? Como é que ficam os artistas? Sei lá, sabe quanta água está sendo usada aí nessa brincadeira? Será que o PT traiu a esquerda ao entrar nessa trend? Vários problemas. Eu não estou aqui para dizer que essas questões são menores, mas eu pretendo ignorar todas elas, porque, ao meu ver, tem um outro problema muito, muito maior e do qual ninguém está falando. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre a trend do Estúdio Ghibli. No dia 1º de abril de 2025 veio a notícia e era verdade. O ChatGPT ganhou 1 milhão de novos assinantes em apenas uma hora. Foi o maior pico de novas adesões na história da ferramenta. Tudo graças às imagens que imitam o estilo do Estúdio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki. Você vai passando a sua rede social, tem muita gente utilizando essa ferramenta para fazer essa alteração. A gente tem inclusive aqui os exemplos, né, Pedro? O Bolsonaro com a cloroquina e a EMA no Palácio do Planalto, a cadeirada do Datena no Pablo Marçal da eleição. Então virou uma grande Tudo virou brincadeira. história, O homem do caminhão que ficou nos protestos na frente do caminhão, né? Esses detalhes dessa politização. Os memes do Estúdio Ghibli viraram uma tendência ou trend que já tem durado dias, assim como a polêmica, né? A politização, a problematização, que necessariamente acompanham a estética. Aqui no Brasil, o PT aderiu à tendência, está recebendo xingão e textão até agora. Tá aí, ó. Palhaçada sem consideração pela classe de trabalhadores criativos do país que buscam representar. A crítica invariavelmente foca nesse ponto aí, estão roubando o trabalho dos artistas. É uma reclamação justa, vinda de uma categoria que se sente ameaçada por uma nova ferramenta. É uma crítica com um viés legítimo, só que um viés legítimo é um viés ainda assim. E uma crítica que não esteja comprometida com esse viés e com as certezas que o embasam, uma crítica assim deixa mais espaço para dúvidas. Por exemplo, de todas as estéticas possíveis, de todas as propriedades intelectuais, de todos os estilos, de todos os estúdios, por que justo o Ghibli do Hayao Miyazaki? Será que alguém parou para pensar nisso? Dizer que poderia ser qualquer outro seria verdade, mas me soaria como uma desculpa para não pensar no assunto. É que toda obra do Miyazaki está associada ao trabalho manual, feito com tempo, com atenção, com maestria. E o que o Estúdio Ghibli faz é a arte, sem dúvida, porque a arte é expressão, mas também tem um quê de artesanato, porque artesanato é produção manual, é habilidade técnica, é a repetição concentrada e exaustiva, que é necessária para animar frames e mais frames. Tá percebendo a ironia da coisa? A trend que difundiu e viralizou de maneira definitiva a geração de imagens por inteligência artificial, que é a coisa mais mecanizada e artificial que pode existir, já no nome, né? Ela veio embasada justo na estética do Ghibli, que é a coisa mais humana e natural que você pode encontrar na animação. Uma coisa é o contrário da outra. Até aqui, o Miyazaki nem se pronunciou sobre o assunto. Aí o que todo mundo faz é resgatar uma declaração que ele deu em 2016. É um registro em vídeo de uma reunião em que estavam apresentando para ele umas animações bem grotescas, geradas por inteligência artificial. Tudo muito primitivo se comparado ao que a gente tem hoje. Mostraram para ele uns corpos com uma textura de carne viva, uma coisa de muito mau gosto. E a graça ali, se houver graça, né, é que esses corpos, eles aprenderam a se mexer sozinhos. Mais ou menos isso. A inteligência artificial gerou várias maneiras de movimentar um corpo humano. E aí, ao invés de usar as pernas, tem um que se arrasta lá, usando só a força do pescoço. Tudo grotesco. 人工知能で動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうので学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、基本痛覚とかないし、頭が大事だとかっていう概念がないんで、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう。
この動きがとにかく気持ち悪いので、ゾンビゲームの動きに使えるんじゃないかっていう、こういう人工知能を使うと多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか。一応こんなことをやっています。 Aí depois de assistir ali minutos e mais minutos dessa apresentação, caladinho, o Miyazaki finalmente abre a boca e ele diz para os caras no que ele estava pensando enquanto ele assistia aquele espetáculo ali. 実際には毎朝この頃会わないけど身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけど大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチする。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないんですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 E é essa frase aí do insulto à vida que viralizou agora, como uma reação à trend do ChatGPT imitando o estúdio Ghibli. É com a obra desse cara, conhecido por essa posição, que a inteligência artificial generativa vira tendência. É irônico. E eu poderia dizer que é irônico demais para ser acidente, só que isso é só o que eu acho. E não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que o Sam Altman, que é o dono do ChatGPT, a ferramenta sendo usada para gerar essas imagens, disse o seguinte, assim que essa trend pegou tração: acredite você ou não, nós gastamos muito tempo pensando nos exemplos iniciais que mostramos quando apresentamos uma nova tecnologia. E isso foi dito no Twitter, numa conversa com um tal Grant Slayton. Quem é Grant Slayton? Essa manchete aqui vai ajudar, ó, no Live Mint. Conheça Grant Slayton, o engenheiro que tomou a internet de assalto com os seus retratos no estúdio Ghibli. E aqui a gente vai ler que hoje em dia muita gente conhece o Slayton pelos retratos ao estilo Ghibli, feitos com inteligência artificial, mas ele já era bem conhecido no mundo da tecnologia faz tempo. Ele trabalhou como engenheiro sênior na Amazon Web Services, mais especificamente na AWS S3, e teve um papel importante na criação de sistemas de armazenamento super rápidos para o maior serviço de nuvem do mundo. Muito bem, então o marco zero da trend do estúdio Ghibli se dá com um engenheiro da Amazon usando um serviço da OpenAI. Aí não demora muito, as Forças Armadas de Israel estão usando essa estética que é sutil, cuidadosa, suave para retratar suas ações militares na faixa de Gaza, que podem ser tudo, né? Menos sutis, cuidadosas e suaves. Mas como é que uma coisa levou a outra? Ou como é que a trend foi virar trend? Relatos dão conta de que a OpenAI pagou celebridades para entrarem na trend do estúdio Ghibli, coletando fotos dos usuários para treinar seus modelos de inteligência artificial. Tem mais? Tem mais. A mesma manchete em mais de um site por aí. Mas não é porque vem num formato jornalístico que é jornalismo, né? Essas acusações estão embasadas nas denúncias de especialistas sem nome. É factível, mas não tem embasamento. Bora ler. Relatos dão conta de que a OpenAI supostamente pagou celebridades para divulgar a moda dos retratos Ghibli feitos por inteligência artificial, enquanto por trás disso estaria juntando milhões de fotos de usuários para treinar seus modelos. Apesar das preocupações com empresas de inteligência artificial usarem modinhas de internet para coletar dados serem legítimas, não existe nenhuma prova concreta de que isso aconteceu. A OpenAI não confirmou essas acusações e suas políticas falam bastante sobre o uso ético da tecnologia. Então não dá para dizer que as celebridades foram pagas para difundir a trend do estúdio Ghibli, mas o problema não é esse, o problema é que você também não foi pago. Pode parecer maluquice, mas não é. Toda vez que seus dados são usados para treinar e aperfeiçoar essas ferramentas, você deveria estar sendo remunerado.
Eu sei que nesse momento em que a gente está agora, essa ainda pode parecer uma ideia um pouco exótica, mas tem lá a sua lógica. Se você e os seus dados estão contribuindo para aperfeiçoar uma ferramenta cuja finalidade é o lucro, então é apenas justo que um pedacinhozinho desse lucro seja seu. E um outro fundamento lógico para essa ideia, que nesse instante, nesse momento pode parecer meio esquisita, mas que no futuro há de pegar. Essas ferramentas vão substituir vários trabalhos ditos humanos e vão tirar a renda de muita gente. Ora, se formos remunerados pelos nossos dados, pelo menos assim elas acrescentam alguma coisa, ao invés de apenas tirar. Você pode não dar valor nenhum para os dados que você gera, você pode não se importar de ceder isso de graça, mas saiba, alguém está lucrando e lucrando muito com isso. Aliás, é um clichê dizer que os dados são o petróleo do futuro. Você daria seu petróleo para alguém só porque você não tem uma refinaria para saber o que fazer com ele? Não, né? Então eu sei que pode parecer esquisito e até doido dizer que o usuário deve ser remunerado pelos dados que ele gera e que são usados para treinar essas ferramentas, mas vai por mim, é uma ideia muito mais factível do que desinventar a coisa toda, não tem como. Aliás, o que será que o ChatGPT acha dessa ideia? ChatGPT, é verdade que todas as minhas interações com você podem ser usadas para te aperfeiçoar? As conversas que você tem comigo podem ser usadas para melhorar o serviço, mas isso é feito de forma anônima e com foco em privacidade e segurança. Se você tiver alguma preocupação específica sobre isso, posso te explicar mais detalhes. Veja, aqui a gente esbarra num problema social e econômico de larga escala. As pessoas te fornecem os dados. Aí com esses dados, você supera as pessoas nas suas tarefas. E elas podem ser substituídas, podem perder as suas rendas. Se elas forem remuneradas pelos dados, a gente ameniza esse problema que está vindo aí de qualquer jeito, ou não? Essa é uma questão bem importante e tem sido discutida bastante. A ideia de remunerar pessoas pelo uso dos dados delas para treinar modelos de IA é uma das propostas que surgiram para lidar com essas mudanças. Assim, todo mundo que contribui acaba se beneficiando também. É um debate que envolve ética, economia e o futuro do trabalho. É legal ver que você está pensando nessas questões. Sabe o que seria mais legal ainda? Se a OpenAI estivesse pensando nisso, né? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Uma última consideração, vai. Nas próximas décadas, a humanidade vai lidar com alguns problemas inéditos. E é da minha compreensão que problemas inéditos vão exigir soluções idem. Numa economia como a que a gente tem hoje, remunerar as pessoas pelos dados que elas geram e cedem, às vezes de maneira passiva, isso pode parecer muito pouco exequível. Só que, se essas ferramentas vão transformar o trabalho para sempre, então é de se esperar que a economia também tenha que ser transformada para acomodar essa nova lógica do trabalho. O trabalho, esse sim é a base de tudo. Tudo isso para dizer que é necessário criar mais e mais e imaginar mais e mais. Valeu!